o primeiro mandamento e os ensinamentos do profeta Daniel. Vamos fazer uma comparação aqui entre o primeiro mandamento da Santa Lei de Deus e os escritos do profeta Daniel. Vamos ver se há alguma diferença entre os escritos dos livros de Daniel e o primeiro mandamento. Será que Daniel seguia à risca os ensinamentos do primeiro mandamento? Será que confere? Porque a Bíblia manda, né? Isaías 28:10. Que é mandamento sobre mandamento, regra sobre regra. Um pouco aqui e um pouco ali. Vamos fazer vamos obedecer esse verso da Bíblia, esse conselho de Deus, e vamos ver qual é a normalidade entre o primeiro mandamento e os livros e os escritos de Daniel. Daniel era obediente ao primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Daniel respondeu o rei e disse a Daniel. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar. Pode tu me fazer saber o sonho que vi, no sonho e sua interpretação? É porque o rei teve um sonho, Nabucodonosor teve um sonho horrível, e ele ficou perturbado e mandou matar todos os sábios do reino, e entre esses estaria também para morrer Daniel, que era também um dos sábios. E ele fez a pergunta a Daniel, se ele sabia responder qual foi o sonho que ele sonhou e sua interpretação. E respondeu Daniel na sua presença, na presença do rei, e disse, o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Ele falou com o rei, ó rei, o que o senhor exige não tem sábio, não tem astrólogo, não tem magos, ninguém está, mas há, verso 28, Daniel 2:28, mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois faz saber o rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias, os teus sonhos e visões. Aqui mostra que Daniel falou para o rei que ninguém saberia, mas há um Deus no céu. Daniel não diz que há dois deuses no céu. Ele não diz que há um pai e um filho, um Deus pai e um Deus filho lá no céu, que revelava o segredo ao rei. Ele disse apenas que há um Deus no céu. Então nós vemos aí que lá no primeiro mandamento está avisando que não terás outros deuses diante de mim. Esse mim é o Deus, é o único Deus. E Daniel fala que há um Deus no céu. Nós vemos aí que não há uma perfeita harmonia entre o primeiro mandamento e os escritos de Daniel. Daniel disse ao rei Nabucodonosor que há um Deus no céu, que revela os mistérios. Daniel não disse que há dois deuses no céu, que há dois poderes no céu, que revela segredo. Ele diz que há um Deus no céu. Exatamente como ensina o primeiro mandamento. Se a gente comparar texto com texto, mandamento com mandamento, regra com regra, a gente vai entender, a Bíblia vai se explicar. Mas quando as pessoas não amam a verdade, não têm amor pela verdade, aí o que acontece? As pessoas não procuram o conhecimento de Deus, não procuram obedecer do jeito que Deus mandou.
Lá em Daniel 2:20 diz assim: e disse Daniel, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Lá no verso 21 diz assim: ele é quem revela os tempos e as estações, remove reis e dá sabedoria aos sábios e entendimentos aos inteligentes. Há um rei no céu que remove reis, dá sabedoria aos sábios e sabedoria e poder. Ele é entendimento. Os profetas do passado, nenhum deles conhecia a doutrina da Trindade. Essa doutrina trinitariana, do Deus Trino, Deus Triuno, essa doutrina de um Deus dividido em 3 pessoas, isso nunca foi reconhecido no passado. Isso é uma doutrina estranha. O único Deus dos profetas era o Deus eterno, o soberano, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles não reconheciam o Senhor Jesus como Filho de Deus. Eles reconheciam o Senhor Jesus como o Filho de Deus que haveria de vir ao mundo, que iria nascer da Virgem. Ele ia pagar os pecados nossos na cruz do Calvário. Eles reconheciam que o Senhor Jesus é o Filho de Deus, mas jamais era Deus. Nem os discípulos do Senhor Jesus também não conheciam a doutrina da Trindade. Trindade para os discípulos era coisa estranha, doutrina estranha, que eles não entendiam nada de Trindade. Nunca os discípulos falaram em Trindade. E disse que para nós os cristãos, Paulo diz que para nós os cristãos só há um Deus, o Pai. Então, assim como o Senhor Jesus, assim diz o Senhor, pondes no caminho e perguntai nas margens do caminho, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho e andai por ele. Procura saber como andaram os profetas, os discípulos, como andou o Senhor Jesus. O Senhor Jesus andou dizendo que ele era Deus? Nunca. Os discípulos nunca falaram que Jesus era Deus. Os profetas nunca falaram que o Senhor Jesus era Deus. Todos eles tinham o Senhor Jesus como Filho de Deus. Deus é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo.